Desde esse dia, transformou-se o lar de Joaquim Oliveira Cardoso, o marido de Dona Laurentina, homem de negócios ativos nos círculos industriais e financeiros, notou a mudança, assaz surpreendido. A esposa dedicada e carinhosa multiplicava os pedidos de licença para comparecer às reuniões variadas e múltiplas, destinadas à experimentação mediúnica. Avolumando-se dessarte os pedidos, Joaquim lhe fez ampla concessão a tal respeito. A companheira nunca o desgostara em qualquer circunstância. Humilde e abnegada, auxiliaram na construção da fortuna sólida. Jamais demonstrara a vaidade ridícula dos novos ricos. Sempre se conduzira à altura da sua expectativa de homem consagrado à cultura intelectual e às boas maneiras. Desinteressada de exibições sociais, distante do convencionalismo balofo, dividia a existência com ele e os 4 filhinhos. Por que lhe impor restrições ingratas? Não compreendia aquele espiritismo que se instalara na mente da esposa, mas não encontrava razão para proibir-lhe manifestações de fé. Além disso, Laurentina se entregava a semelhante movimento em companhia de relações respeitáveis. Esses raciocínios o tranquilizavam, mas, no entanto, os dias se incumbiram de lhe carrear ao cérebro novas preocupações. Laurentina parecia obcecada. Não lhe interessava a mudança de cortinas, a limpeza dos quadros, a proteção dos livros prediletos. Aranhas andavam à solta, os espanadores pareciam aposentados. O chefe da casa duplicou o número de criadas, temendo situações mais difíceis. Decorreram 2, 3 anos. Preocupava-se agora o capitalista, não só com a indiferença da esposa, no tocante ao ambiente doméstico, como também com a conduta maternal. É que, ao nascer o 5º filho, Laurentina requisitou o concurso da ama de leite. Alegando falta de tempo, o Petis foi entregue aos cuidados de uma pobre senhora que se prontificou ao serviço, mediante remuneração adequada. O marido, todavia, atendeu ao problema, fundamente amargurado. Servidores a mais ou a menos não lhe alteravam o programa econômico, mas a disposição da companheira desgostava-o. Suportou, contudo, a situação, sem queixas que a pudessem magoar. O panorama caseiro prosseguia sem modificações, quando o 6º filhinho alegrou o casal. Decorridos 2 meses em que a ama regressara ao serviço ativo, Joaquim valeu-se de momento íntimo, na hora da refeição, e falou à esposa, delicadamente. Tens observado a saúde do pequenino? Não te parece disposto à anemia profunda? Dona Laurentina não pôde disfarçar o desapontamento ante a observação inesperada, e explicou. Ainda ontem ponderei a conveniência de levá-lo ao médico. Cardoso fez o gesto de quem não deve adiar soluções justas e acrescentou. Creio, Laurentina, que o caso não se prende a consultório, mas propriamente ao lar. Ela empalideceu e o marido prosseguiu. Sinto ferir-te a sensibilidade, mas hás de concordar que o leite materno, sempre que possível, não deve ser negado à criança. Reconheço, todavia, que multiplicaste talvez excessivamente as obrigações sociais. Tão ligada aos filhinhos, noutro tempo, não hesitas agora em voltar sempre tarde, confiando-os quase absolutamente às criadas. Não firo o assunto no propósito de repreender, tuas companheiras são respeitabilíssimas, entretanto. É que desconheces o serviço da caridade, Joaquim, atalhou Melindrada com a delicada repreensão diante dos filhos, minha ausência de casa obedece a trabalhos importantes, com que procuro atender aos bons espíritos. A pequena Luísa, filhinha do casal, com a gracilidade espontânea dos 6 anos, obtemperou com interesse e vivacidade. Papai, esses espíritos devem ser maus, porque não deixam a mamãe voltar cedo. Sinto tanta falta dela. O chefe da família sorriu significativamente e retrucou. Talvez tenhas razão, minha filha. Esses espíritos podem ser bons para toda a gente, menos para nós. Dona Laurentina esforçou-se para que as lágrimas não caíssem dos olhos, ali mesmo, e retirou-se desolada ao seu aposento. A pobre senhora se desfez em pranto amargo. Sentia-se vítima de angustiosa incompreensão. Não atendia a serviços de caridade? Não tentava desenvolver faculdades mediúnicas por consagrá-las ao alívio dos sofredores? Nessa noite, porém, esquivava a sessão costumeira. Precisava orar, meditar, ensimesmar-se. Rogou fervorosamente a Jesus lhe permitisse receber inspirações da verdade. E, com efeito, sonhou que se aproximava de amplo e luminoso recinto, onde pontificava a generosa entidade a serviço do bem.
Guardava, por isso, a impressão de haver encontrado um anjo de Deus. Ajoelhou-se aflita e confiou-lhe as mágoas da alma sensível e afetuosa. Não acusava o marido nem se queixava dos filhinhos, mas pedia socorro para que lhe compreendessem o intuito. Ao fim de confidências angustiosas, o amigo afagou-lhe a fronte e explicou. Volta ao trabalho, Laurentina, e não te percas em lágrimas injustas. O companheiro é digno e bom, os filhinhos são flores do coração. Atende ao dever, minha amiga. A interpelada quedara perplexa. Pedia socorro e recebia conselhos? Sentindo-se incompreendida, voltou a dizer. Rogo, por amor de Deus, auxiliardes meu esposo, no concernente às obrigações doutrinárias. Joaquim não as tem esquecido, esclareceu o orientador. De há muitos anos se vem ele revelando mordomo fiel. Responsável por numerosas famílias de empregados que o estimam, trata os interesses de todos com justiça e honestidade. Não o deixe sem amparo afetivo em tarefa tão grave. Porque não atenda diariamente a problemas de ordem religiosa, no que toca a letras e cerimônias, não quer dizer que permaneça desamparado de Deus. Entende-se ele com o Pai, no altar da consciência reta, quando organiza os serviços de cada dia, proporcionando trabalho e remuneração aos operários do seu círculo, segundo os méritos e necessidades de cada um. Não estou eu, porém, ao serviço da caridade? Pergunta Dona Laurentina, extremamente surpreendida. Sem dúvida, e por isso Jesus não te desampara a alma sincera. Entretanto, existem problemas que não deveriam passar despercebidos. Já observaste que, antes da caridade, permanece a primeira caridade? Dona Laurentina esboçou o gesto de quem interroga sem palavras. A primeira caridade da dona de casa, continuou o mentor delicadamente, é atender ao lar, a da esposa é ajudar o companheiro, a da mãe é amamentar e nortear os filhos. Sem isso, o trabalho do bem não seria completo. Fundamente admirada e sem ocultar o desapontamento que lhe ia na alma, a senhora Cardoso objetou. Mas o próprio orientador de nossas reuniões me aconselhou o desenvolvimento, sempre desejei atender a benefício dos que sofrem nas trevas e, por isso, tenho tentado desabrochar de minhas faculdades mediúnicas. Quando o amigo espiritual te aconselhou desenvolvimento, procedeu sabiamente. Todos precisamos desenvolver sentimentos nobres, compreensões justas, noções santificantes. Quanto a faculdades psíquicas, é indispensável considerar que toda criatura as possui em maior ou menor grau. Há, sim, trabalhadores com tarefas definidas, nesse particular, no entanto, não podem fugir à espontaneidade, como não escapaste à missão de mãe. E ouvidaste, porventura, que ser mãe é ser médium da vida? Ignoras que o lar constitui seção permanente, onde a doutrinação e a caridade com os filhos pedem, às vezes, sacrifício secular. Não abandones a cooperação de amor junto às amigas do mundo, prossegue servindo aos semelhantes, dentro das possibilidades justas, alivia o sofrimento dos que choram no plano invisível, mas não esqueças a reunião permanente da família, onde tens evangelizações e testemunhos, a todos os minutos do dia e da noite. Para poder cooperar nos campos imensos da esfera visível e invisível é preciso saber cultivar o canteiro da obrigação própria. Volta, minha amiga, e que Deus te abençoe. Dona Laurentina acordou assombrada. Radiosa alegria estampara-se-lhe no semblante. Num transporte de júbilo contou ao marido a curiosa ocorrência. Ele abraçou-a contente e exclamou. Agora, interessa-me de fato essa nobre doutrina. Nunca julguei que pudessem existir espíritos tão sábios e tão bons. 17 A experiência de Catarino. No início dos trabalhos psíquicos, presididos por Catarino Boaventura, surgiu certa entidade revelando singular carinho e trazendo cooperação interessante, que imprimia novo estímulo à tela viva de cada reunião. Fez-se conhecer pelo nome de Aquiles, que nenhum dos componentes do círculo conseguiu identificar. No entanto, apesar do anonimato, criou um vasto ambiente de simpatia, não pela cultura notável, mas pelo préstimo ativo que demonstrava. Impressionado o grupo, em vista das intervenções espetaculares, não houve mais ensejo para o estudo metódico da doutrina. Debalde, o verdadeiro orientador espiritual, exortou os companheiros, no sentido de renovarem sentimentos à luz do Evangelho do Cristo. Ninguém dava ouvidos à solicitação insistente. Em vão movimentou-se o mentor dedicado, provocando a vinda de irmãos esclarecidos, no propósito de modificar a situação.
A Assembleia não se interessava pelos aspectos elevados que a nova fé lhe oferecia. Livros edificantes, jornais bem orientados, revistas educativas, eram relegados a plano secundário, como inúteis. A amizade de Aquiles representava a nota essencial do agrupamento. Todos os componentes da seção costumeira recorriam aos seus bons ofícios, qual se fora ele um semideus. A entidade prestativa não disseminava maus conselhos, nem menosprezava os princípios nobres da vida. Contudo, subtraía aos amigos invigilantes a oportunidade de caminharem por si mesmos. Participava de todos os negócios materiais dos companheiros. Opinava em casos particulares e problemas íntimos. Chamavam-lhe guia e diretor infalível. Via-se, porém, que Catarino Boaventura assumira grande responsabilidade na situação algo confusa, porquanto, na qualidade de orientador encarnado, perdia-se frequentemente em questões e perguntas ociosas. Os legítimos instrutores, em semelhante regime de leviandade doentia, aliada à forte preguiça mental, afastaram-se discretamente, pouco a pouco. E Aquiles, parecendo menino bondoso e desajuizado, espécie de criadito diligente e humilde, continuou prestante aos trabalhos de qualquer natureza. Fortemente ligado a Catarino, por vigorosos laços magnéticos, não se sabia qual dos dois era mais leviano, no capítulo sagrado da responsabilidade individual. Na residência dos Boaventuras, não se tentava solução de problema algum sem audiência do colaborador invisível. O chefe da família jamais se cansava de interrogações e consultas. Frequentemente repetiam-se entendimentos deste jaez. Meu irmão, que nos diz relativamente ao meu projeto de sociedade comercial com o Moraes e Silva? Referes-te ao projeto da fábrica de doces? Indagava o espírito, demonstrando bondade fraternal. Isso mesmo. Espera, estudarei detidamente o assunto. Dai a minutos, regressava Aquiles informando. É inconveniente o negócio. Moraes e Silva não é homem de boas intenções. Não possui capital suficiente e pretende lançar empréstimo fraudulento em casa bancária. Aceitar-lhe a companhia constituirá erro grave. Catarino não fazia valer as razões nobres da vida, que mandam alijar intrigas e esclarecer intrigantes, no mecanismo das relações usuais, e, olhos vivazes, agradecia. Ainda bem, Aquiles, que tive tua cooperação desinteressada. Obrigado, amigo. Amanhã tomarei providências indispensáveis, compelindo o malandro a desembaraçar o caminho. No dia imediato, desfaziam-se os projetos, sem motivos justos. O quadro das oportunidades de trabalho surgia diariamente, mas o comunicante, instado pelo companheiro, destacava sempre as dificuldades e impedimentos. Se observava pessoas, comentava-lhes os defeitos, se examinava situações, expunha as zonas vulneráveis. Que me ordenas hoje, irmão? Perguntava Aquiles, zeloso. Faço questão que te fixes no caso, trazendo informes detalhados e francos. Queres conhecer os obstáculos existentes? Sim, preciso me mostres o lado obscuro, a fim de agir em confiança perfeita. E, em todas as situações, obedecia o emissário, cegamente. O menor problema era considerado com esse critério de relevo à sombra, com esquecimento das probabilidades de luz. Enquanto passava o tempo, cresciam as demonstrações de preguiça mental. Aquiles parecia alimentar-se dos fluidos magnéticos de Catarino, e este, a seu turno, revelava-se cada vez mais dependente do companheiro espiritual. E tão enredada ficou a família Boaventura, no temor das pessoas e situações, que o dono da casa foi compelido a colocar-se em modesta condição de representante de várias instituições comerciais, para que não faltasse o pão cotidiano. Todas as noites, porém, reunia-se o grupinho, reincidindo o dirigente da seção nas perguntas invariáveis. Aquiles, concordas comigo relativamente à viagem de amanhã? Perfeitamente, respondia incorporado a Médum, aquele bairro é futuroso e rico. Visitei-o ontem à noite, conforme determinaste, e posso dizer que o volume de negócios é dos mais promissores. Catarino agradecia, solícito, e, feita a viagem inicial, recomeçava na sessão imediata. Terminando as atividades atuais, tenciono visitar a cidade a que nos referimos a semana passada. Desejaria, meu irmão, que trouxesses informações exatas, para saber se serei bem ou mal sucedido. Aquiles prometia esforçar-se e, vindo à noite, opinava. Não convém tentar o plano formulado.
A cidade é pequena e pobre, o jogo dos interesses ali predominantes não oferece oportunidades lucrativas. A população vive de produtos agrícolas, mas, dada a incerteza da colheita, vários estabelecimentos comerciais se aproximam da falência. Agradeço-te, amado guia, falava o diretor da reunião extremamente sensibilizado, encontro em ti meu apoio diário. E não satisfeito com a incúria própria, Catarino fazia ativa propaganda dos méritos de Aquiles. Nunca mais se referiu aos mentores sábios que costumavam cooperar nas reuniões doutro tempo, trazendo exortações sérias e estímulos preciosos ao estudo das grandes leis da vida. Preferia o mensageiro que lhe obedecia às ordens caprichosas. Afeiçoados, vizinhos e conhecidos vinham pressurosos associar-se-lhe à atitude negativa. Aquiles atendia às mais estranhas consultas, tornando-se respeitado qual figura miraculosa. Mas, com o correr inflexível do tempo, Catarino Boaventura acabou entregando o corpo à terra. Qual não foi, porém, a surpresa que teve, quando, ao entrar em contato direto com o plano espiritual, divisou lado a lado o comunicante das seções terrestres. Uma figura comum, sem qualquer expressão notável que o tornasse digno de veneração. O antigo diretor da reunião estava perplexo. Na cegueira espiritual em que se envolvera no mundo, presumia no amigo obediente qualidades excepcionais de condutor. Aquiles, todavia, aproximou-se humildemente e perguntou: Ainda bem que te encontro, meu velho amigo. Quais são as tuas ordens, agora? Ordens, indagou Catarino, aterrado, pois não és nosso guia e orientador? Não tanto assim, explicou o interpelado, designaram-me para cooperar em tuas atividades na terra e, desde então, trabalhando exclusivamente a teu mando, não tenho outra preocupação senão obedecer-te. Não te encontras, acaso, em permanente comunicação com aqueles que te designaram? Perguntou o recém-desencarnado ansioso de auxílios novos. Fui ajudar-te, comprometendo-me a não cessar o intercâmbio com esse amigo generoso que me acolheu e proporcionou trabalho nas tuas reuniões, esclareceu o cooperador humilde. No entanto, davas-me tantas preocupações e tantos encargos sobre pessoas, negócios, vilas e bairros diferentes, que, quando tentei receber novas instruções, não mais achei o caminho. Sentindo-me só, tratei de unir-me mais e mais contigo e acreditei dever esperar-te, já que me prendeste tanto em tua própria senda. Catarino experimentou a surpresa angustiosa de quem encontra o fundo do abismo. Somente aí, compreendeu que os ignorantes não permanecem exclusivamente na terra e que o pobre Aquiles não passava de servo confiante da indolência que lhe assinalara a última experiência terrestre. Movimentando-se tardiamente, inclinou o companheiro a meditar na gravidade da situação e, à maneira de bandeirantes da sombra, puseram-se a caminho, das trevas para a luz. A jornada penosa realizava-se à custa de lágrimas e desenganos. Quanto tempo durou a procura de uma voz abençoada que lhes ensinasse a saída do labirinto imprevisto? Não poderiam responder. Chegou, todavia, o momento em que Boaventura sentiu a presença de generoso amigo ao lado de ambos. Bradou o reconhecimento que lhe vibrava no coração, quis ajoelhar, oscular os pés do mensageiro que lhes vinha ao encontro. Não pôde, contudo, fixar o emissário, mas a voz que o cercava ergueu-se brandamente e fez-se ouvir com emoção. Catarino, Jesus nunca desampara os que se propõem firmemente à retificação. Reconheces, agora, que a vida em todo o plano da natureza pede esforço, trabalho, compreensão. Como pudeste acreditar que Deus ligasse a esfera visível à invisível, na terra, tão só para subtrair o homem aos problemas e labores necessários? Cada dia, no mundo, levava-te ao coração abundante celeiro de oportunidades que nunca soubeste aproveitar. Aprendeste que os desencarnados são igualmente trabalhadores e nem sempre são missionários iluminados e redimidos. Quando a providência permitiu que se encontrassem os irmãos de uma e outra esfera, não foi para estabelecer inércia e sim desenvolver, mais intensamente, a cooperação, a fraternidade e o espírito de serviço. Uns e outros são portadores de necessidades e problemas próprios, que a diligência e o amor recíprocos podem resolver. Entretanto, transformaste o pobre Aquiles em muleta dos teus aleijões mentais. Fugiste aos problemas, abandonaste o trabalho, renunciaste às possibilidades que o Senhor do Universo depositou em teus caminhos. Calando-se a voz por momentos, Boaventura implorou, afogado em pranto: dai-me um guia por amor de Deus. Um guia?
Perguntou o mentor invisível para quê? De que modo caminharás neste plano, se não quiseste aprender a caminhar nas estradas do globo? Não posso atender-te agora ao desejo, todavia, Jesus não te deixará ao desamparo. Vamos, segue-me, regressarás à Terra para aprender que desencarnados e encarnados têm realizações que precisam efetuar conjuntamente. Não desdenhes o desenvolvimento das faculdades próprias. Vamos, Catarino, e não esqueças nunca que a dificuldade, a luta, o obstáculo e o sofrimento são guias preciosos que ninguém poderá dispensar na marcha para Deus. E Boaventura, de mãos dadas com Aquiles, por sua vez perplexo, seguiu, cambaleando, a grande luz que rompia as sombras, voltando ao mesmo lugar donde viera, a fim de recomeçar a lição da vida. 18 Narrador apenas. Terminara a leitura, continuou Armando Botelho, na palestra eventual, em casa dos Velosos, e entrei a meditar profundamente, quando o vulto penetrou no quarto, de leve. Fichei-o surpreendido e reconheci minha mãe a mostrar-me o sorriso meigo de outro tempo. Não disse palavra, nem se aproximou muito de mim, todavia, pude identificar-lhe as mãos rugosas, o olhar carinhoso e vivo, os cabelos brancos. Enquanto o narrador distinto se calava bruscamente para acender outro cigarro, a nobre senhora interrogou. Mas, se conseguiu verificar fenômeno tão belo, como pode duvidar da comunicação dos espíritos desencarnados? Revelando maneiras apuradas no trato social, Botelho utilizou o cinzeiro, sorriu discretamente e sentenciou. Apesar disso, tenho minhas dúvidas. Quem me diz que a visão não era reflexo de minha própria mente? Durante o dia eu pensara em minha mãe, fitara retratos, relera velhas cartas dela. Nada é impossível que meu subconsciente padecesse determinadas excitações. Aliás, estes casos são comuns. Nosso problema psíquico é mais transcendente do que se pode imaginar. A ciência de hoje relaciona observações indiscutíveis. Não compreendo bem, atalhou o respeitável Libório, hóspede da casa. Neste passo, o subconsciente nos levará a ilações mais inacreditáveis e mais difíceis de exame. Sim, voltava Botelho, evidenciando falsa preocupação, precisamos cuidado na investigação de fenomenologia tão extensa e complicada. Além disso, possuímos recursos ignorados e é possível enganamo-nos a nós mesmos. Concordo, explicava o interlocutor, judiciosamente, todavia, em qualquer esforço é indispensável fugir ao absurdo teóricos. A conversação chegava a termo sem que ninguém estivesse de acordo. Armando não cedia. Contudo, ao transpor a porta, depois das despedidas, surgiam comentários discretos. Se Botelho é favorecido com tamanha proteção espiritual, por que não se modifica para melhor? Dizia a senhor Peçanha recostada no sofá, é incrível que homens, assim, se entreguem a tantos escândalos na vida particular. Ora, alegava o marido, instalado na cadeira em frente, por que se deixará ele incomodar com espíritos, quando tem vida folgada e dinheiro para esbanjar nos cassinos de luxo? A mulher ainda agora recebeu nova herança. Nessas condições, qualquer homem, ainda que visitado pela corte celestial, preferirá falar em ciência e faculdades ocultas. Retrucava, entretanto, a companheira tomada de boa intenção. Nem tanto. Há capitalistas generosos, ricos devotados ao bem dos que sofrem. Conhecemos amigos abastados, convertidos inteiramente a Jesus. O marido tomou uma expressão brejeira e, arrancando o riso dos presentes, respondeu sem hesitar. Mas estes, Raimunda, são os missionários. Continuaram a destilar o fel da maledicência. De alguma sorte, porém, Armando Botelho fazia jus a referências tão ásperas. Desde muito tempo, a velha e amorosa mãe o chamava do plano invisível. Intimamente, ele reconhecia o caráter real das manifestações, mas, amolecido pelo dinheiro, assumira condenáveis atitudes mentais. Se o coração começava a ceder, os vícios falavam mais alto dentro dele e punham-no em fuga, através de noitadas alegres, onde o jogo, o vinho e as mulheres desenhavam-lhe quadros deliciosos. Ótimo narrador, prendia os ouvintes com a fraseologia espirituosa, relatando fenômenos que o rodeavam. Todavia, se algum amigo buscava incliná-lo a ilações religiosas, Botelho se revoltava. Citava cientistas e filósofos, observações e experiências. A religião que consagra e define responsabilidades, preferia sempre a vaidade, que liberta os instintos inferiores.
Comparecendo, certa vez, à humilde reunião espiritista, foi surpreendido com pequena mensagem maternal. Aquela, que lhe fora carinhosa genitora no mundo, pedia-lhe caminhasse na senda do bem, procurando a inspiração de Jesus e valendo-se da fé na estrada humana, e contudo, enquanto os amigos se rejubilavam, Botelho pôs-se em guarda e declarou: "Não posso aceitar como idôneo este documento. Os espiritistas costumam precipitar conclusões. Quem afiançará que tudo não passa de alucinação telepática?" Pensei na querida morta insistentemente. Não se daria o caso de transmissão de cérebro a cérebro? Além disso, a página é excessivamente impessoal. Minha mãe não se identifica, não se refere aos manos, aos netos, a letra não é expressão fiel. Debalde, os amigos desapontados tentavam explicar, em vão procurou o médium relatar observações próprias. Tudo fragmentário, discutível, rematava o negador renitente. Foram inúteis detalhadas elucidações. Botelho não aceitou. Chegado a casa, notificou à esposa a ocorrência da noite, objetando-lhe ela docemente: "Será útil prosseguir observando. Creio que sua mamãe compartilha dos meus cuidados. A mensagem requer atenção ao bem. Não será um apelo justo? Não representará amoroso convite a que deixe você os falsos amigos e o hábito absorvente do jogo? Temos filhinhos requisitando dedicação e vigilância. Essa página tem, pois, extraordinário valor a meus olhos. Ignora talvez que venho recebendo cartas anônimas denunciando seu proceder, no que se refere a mulheres viciadas. Não costumo tomar conhecimento de qualquer insulto ao lar, no entanto, acredito que deverá precatar-se quanto a companhias menos dignas, ressalvando o próprio nome." Revelavam essas palavras tamanha generosidade e delicadeza que o esposo se calou, desapontado e vencido. O acontecimento, porém, não lhe modificou as atitudes. Depois de algum tempo, hospitalizou-se para tratamento de inesperada pneumonia. Ameaçado de morte, Botelho declarou ter fé na intervenção do plano espiritual, implorou a assistência materna, prometeu vida nova à companheira, mas, quando se restabeleceu, não sabia falar senão de saudades dos companheiros levianos, e regressou ao cassino, mais escravizado que nunca. Continuaram os fenômenos e apelos indiretos, e, todavia, ele prosseguiu examinando teorias científicas mais novas, a fim de reforçar a argumentação negativa nas discussões habituais. Transcorridos 10 anos após a estada na casa de saúde, voltou a experimentar violentas dores no pulmão. Nova profissão de fé, ante ameaças de morte, novas promessas à companheira paciente e humilde. Restabelecido, porém, não mais se contentou com as extravagâncias noturnas e incluiu as horas do dia nas dissipações costumeiras. Apesar de tudo isso, aprimorava cada vez mais as qualidades de narrador fascinante e distinto. Mais de 20 anos haviam passado sobre a palestra em casa dos Velosos, quando Botelho os encontrou em festividade social. "Sempre o mesmo", exclamou o amigo, apertando-lhe as mãos. "Ainda bem que o vemos de boa saúde", disse a senhora, gentilmente. Botelho não disfarçou o contentamento de abraçá-los e, qual acontecia noutro tempo, a conversação caiu no terreno amplo do espiritismo. O perdulário relatou as últimas experiências, referindo-se mais vigorosamente à subconsciência e ao animismo. Contemplaram-no os Velosos, extremamente desalentados, reconhecendo tratar-se de caso perdido, e sorriram ambos, murmurando evasivas. "Ainda anteontem", prosseguia Botelho, loquaz, "sonhei que me encontrava em largo campo de luz. Avistei, na paisagem maravilhosa, uma árvore de cujos ramos pendia um único fruto amadurecido. Notei que minha mãe se aproximou, tentando colhê-lo, mas, quando o esforço ia em meio, apareceu terrível monstro e o fruto, grande e belo, como se houvera criado impulso próprio, lançou-se às garras do animal, em vez de se deixar colher por minha mãe." Sorriram os amigos, entreolhando-se em silêncio. "E imaginem que minha mulher", continuou ele, "teve a coragem de interpretar o sonho, colocando-me no papel do fruto que, apesar de maduro, preferiu a companhia do monstro ao aconchego maternal. Já viram contrassenso tal?" Veloso, entretanto, fugindo a discussões estéreis com quem devia saber muito mais que ele mesmo, pelas experiências próprias, acrescentou com ironia intencional: "As esposas são assim, enérgicas e severas, pelo muito amor que nos consagram. Não se incomode, porém. No seu caso, creio que deve recorrer a Freud, com bastante atenção." "Isso mesmo",
Tal qual, concordou o interlocutor entusiasmado, até que enfim vocês também chegaram onde eu queria. Daí a semanas, contudo, o extravagante Botelho era recolhido à pressa ao hospital, abatido e agonizante. Desta vez, era o edema pulmonar, irremediável. Nada valeram cuidados médicos e lágrimas da família. Enquanto o corpo esfriava lentamente, gritava o excelente narrador, sequestrado agora aos olhos e ouvidos da esposa e dos filhinhos carinhosos. Minha mãe, minha mãe, valei-me por amor de Deus. Ajudai-me neste angustioso transe. Creio agora na vida triunfante e imortal. A genitora, todavia, não apareceu. E ante o olhar esgazeado do infeliz, surgiu o devotado enfermeiro da espiritualidade que respondeu solicito. Acalma-te para exames necessários. Não chames tua mãe. Depois de imensos sacrifícios, esperando mais de 30 anos pela resposta de tua alma iludida e ociosa, ela mereceu a bênção de Deus em tarefa superior e diferente. Como vês, Botelho, agora é muito tarde. 19 Quando Felisberto voltou. Desde muito tempo, Felisberto Maldonado fizera-se espiritista de convicção profunda, quanto a raciocínios, não pudera, porém, compreender a extensão dos deveres que a doutrina lhe trazia, quanto a sentimentos. A reunião íntima no grupo doméstico, onde o intercâmbio entre as esferas visível e invisível se podia efetuar harmonicamente, não lhe dava razões a críticas acerbas, nem questões complicadas à fé. A esposa devotada era médum falante e, criatura maravilhosamente equilibrada, sabia dividir as obrigações mediúnicas e familiares, demonstrando raro senso nas atribuições que Deus lhe conferira. Dona Silvana conhecia o lugar de cada pessoa e de cada coisa na vida, e colocava os deveres de mãe acima de todas as situações terrestres. À vista disso, sua cooperação tornava-se preciosa, fosse onde fosse. No lar, distribuía afeto e carinho sem preferências egoísticas, nas reuniões doutrinárias, dava a cada companheiro de ideal o que se tornava justo. Por isso mesmo, os benfeitores da espiritualidade encontravam-lhe no coração o campo reto, sem inclinações e sem abismo, onde se movimentavam confiantes na gloriosa tarefa da fraternidade e da luz. Contudo, não acontecia o mesmo ao esposo. Felisberto esbanjava o tempo disponível a criticar asperamente, porque vivia ao lado de pequena máquina espiritista, cujas peças se contavam por 5 a 6 pessoas e jamais encontrara dificuldade na sua movimentação, tornara-se inapto a compreender as grandes tarefas. Descuidoso e rebelde, vivia a deslustrar reputações e a desanimar os fracos, impiedosamente. Tal disposição convertera-se-lhe em mania tão perigosa, que, mal regressava ao lar, após o serviço, lia o noticiário zelosamente, a fim de inteirar-se das notas escabrosas. Encontrado o pomo de maledicência, corria ao companheiro mais próximo e comentava. Leu a notícia, Amarante? Que notícia, homem de Deus! Ontem o João Faria compareceu à polícia, para esclarecer o caso dos 20 contos. Antes que o amigo se pronunciasse, Felisberto continuava de punhos cerrados e olhos vermelhos. Será isso ação de espírita? Sinto-me revoltado com o descaramento. Que cinismo! Quem o visse pregar o evangelho dar-lhe-ia o nome de apóstolo. Passando eventualmente pelo grupo, em que esse tratante colabora, sempre fiz questão de me interromper, para vê-lo, carinhoso e solícito, diante dos necessitados e sofredores. Muita vez, tornei-o por padrão comparativo. Não é de revoltar os mais tolerantes? Aqueles gestos de amparo fraternal constituíam capa imunda. Agora, temo-la aqui retratado na galeria de gatunos. Não é isto infâmia e desmoralização sobre todos nós? Sim, replicava Amarante prudentemente, o caso do Faria, sem dúvida, é chocante, merece, porém, consideração especial. Quem sabe não será apenas vítima o pobre companheiro? Não são frequentes os terríveis enganos? A quantia desapareceu dentro da repartição. Ninguém surpreendeu o autor do delito. Alguns colegas o acusaram e o diretor julgou procedente a denúncia. João declarou-se isento de culpa, mas, nada obstante, foi demitido e convocado ao distrito policial. Este o quadro passível de exame aos nossos olhos falíveis. Analisando-lhe, porém, a vida irrepreensível, quem não se compadecerá do acusado? Quem sabe não esteja ele suportando voluntariamente a culpa de outrem? Às vezes, onde nossos olhos suspeitam criminosos, Deus observa missionários de renúncia.
Maldonado perdia o entusiasmo ardente de acusador, mas objetava renitente, sem embargo da sua tolerância, mantenho cá o meu juízo. E, incapaz de sentir a grandeza da espiritualidade oculta, rematava. Se Faria está sofrendo injustiças voluntariamente, então é porque prefere a mentira à verdade. Será condenável de qualquer modo. Antes de tudo é preciso viver às claras. Não obstante conselhos do plano espiritual e advertências de amigos generosos, não se cansava do odioso fermento de crítica e intolerância. Acusava sem reflexões, desabridamente. Se encontrava a associação doutrinária, solidamente fundamentada, resistindo aos caprichos de companheiros invigilantes, adiantava-se desapiedado. Por que conservam tantos patrimônios em detrimento do bem? Não será falta grave reter tão grandes economias esquecendo comizinhos deveres de fraternidade? É isso, ouvem-se palavras harmoniosas, mas o coração permanece distante. São todos férteis no aconselhar, negativos no fazer. Felisberto não se detinha a examinar expressões coletivas, ignorava a luta de velhos companheiros oberados de responsabilidades e preocupações, não sabia que forças necessitavam encontrar por não trair deveres imensos, e, longe de lhes estender mãos fraternas na colaboração justa, acusava-os de agiotas, velhacos, negocistas. Se algum amigo menos firme na fé lhe procurava os pareceres de homem experimentado, relativamente a um que outro companheiro estranho ao seu círculo pessoal, respondia sem hesitação. Aquele é sepulcro caiado, não se iluda, de espiritista só tem a rotulagem, conheço-lhe a vida minuciosamente. Por vezes, baseava tão áspero critério em mentirosas informações da leviandade popular. Nas reuniões, ouvia conceitos evangélicos respeitosamente, mas o ensinamento sublime não lhe penetrava o coração. Arquivava-o no cérebro, apenas, no propósito de exigir alheios testemunhos. Tão desviada a existência terminou, como era natural, em reduzidíssimo círculo de afeições. Felisberto desconhecera o código da amizade, esquecera a cooperação fraterna, dissipara a força emotiva em acusações e críticas mordazes. Não edificara obra útil e passara na terra à maneira de alguém que somente visse lama nos materiais construtivos, que a providência espalhou em abundância nos caminhos da vida. Decorrido algum tempo, reconhecendo o íntimo desejo da viúva generosa, o instrutor espiritual do pequeno grupo anunciou que traria Maldonado na próxima sessão. Prometeu e cumpriu. Contrariando, todavia, a ansiosa expectativa de todos, o visitante incorporou-se à médium mais jovem, vibrando em soluços convulsivos. Não saudou a quem quer que fosse, não se referiu à vida nova e apenas clamava de cortar o coração mais endurecido. Ai de mim, quem me restituirá o equilíbrio dos olhos? Não vejo senão animais horrendos, casas de lama envolvidas em sombra. E, após angustiados gemidos, perguntou: quem sois vós que tendes garras em vez de mãos e mergulhais a cabeça entre espinhos? Observando os benfeitores espirituais que Dona Silvana chorava baixinho, retiraram-no imediatamente e, ante perplexidade geral, o mentor do círculo tomou a palavra e explicou paternalmente. Não vos admireis ante a dolorosa observação desta noite. Nosso Maldonado vem atravessando a prova justa de quantos se esqueceram de preservar a reflexão e a prudência, que são igualmente dons sublimes, subordinados ao ministério da vista espiritual. Ele, que jamais quis contemplar o lado útil e o aspecto louvável das pessoas e acontecimentos, colhe hoje os tristes resultados. Cada ser e cada coisa, nos planos de perfectibilidade em que nos encontramos, apresentam as faces de luz e sombra, quais lagos que oferecem o espelho transparente e o leito escuro, de lodo. Felisberto resistiu aos nossos apelos e desdenhou dos amigos vigilantes e dedicados. Gastou o tempo e fixou a experiência nas zonas sombrias. É natural que não surja à tona da vida eterna empunhando faróis. Passando longos anos no fundo do lago, sempre calculando, definindo, medindo e pesando a lama, não poderia esquivar-se a furna sem a lama. É por isso que ainda não recobrou a visão perfeita. Munido dos velhos óculos de lodo, vê espinhos onde há dedos, garras em vez de mãos, e sombras onde há bênçãos de luz e sol. A viúva bondosa enxugava o pranto copioso, até que o respeitável amigo sentenciou afetuosamente. Não chore, minha irmã. Lembre-se de que a perturbação agrava os males e de que a serenidade os resolve. E, imprimindo singular acento às palavras, afirmou ao despedir-se.
Sobretudo, que ninguém esqueça a lição preciosa de hoje. Quando Jesus revelou aos discípulos que a candeia do corpo são os olhos, destacava a importância do nosso desenvolvimento espiritual, pelo modo de ver. Quem se detenha exclusivamente no mal, apaga a lâmpada e foge à colaboração com a vida, mas, quem vive pelo bem, embora se aproxime do mal, consegue transformá-lo em coisa útil, porque encontrará possibilidades divinas em toda parte, cooperando com o Cristo para a luz eterna. Em seguida a última observação, fez-se a prece de encerramento. Os companheiros tinham os olhos molhados e, ao contrário do que se verificava em ocasiões idênticas, ninguém se aventurou a comentários. Cada qual tomou o seu caminho em profundo silêncio. 20. O valor do trabalho. Ninguém contestava os nobres sentimentos de Cecília Montalvão, entretanto, era de todo sabida sua aversão ao trabalho. No fundo, excelente criatura cheia de conceitos filosóficos, por indicar ao próximo os melhores caminhos. Palestra fácil e encantadora, gestos espontâneos e afetuosos, seduzia quem lhe escutasse o verbo carinhoso. Se a família adotasse outros princípios que não fossem os do espiritismo cristão, Cecília propenderia talvez à vida conventual. Assim, não ocultava sua admiração pelas moças que, até hoje, de quando em quando se recolhem voluntariamente à sombra do claustro. Mais por ociosidade que por espírito de adoração a Deus, entrevia nos véus freiráticos o refúgio ideal. No entanto, porque o espiritismo não lhe possibilitava ensejo de ausentar-se do ambiente doméstico, a pretexto de fé religiosa, cobrava-se em longas conversações sobre os mundos felizes. Dedicava-se, fervorosa, a toda expressão literária referente às esferas de paz reservadas aos que muito sofreram nos serviços humanos. As mensagens do além, que descrevessem tais lugares de repouso, eram conservadas com especial dedicação. As descrições dos planetas superiores causavam-lhe arroubos indefiníveis. Cecília não cuidava de outra coisa que não fosse a antevisão das glórias celestiais. Embalde a velha mãezinha a convocava à lavanderia ou à copa. Nem mesmo nas ocasiões em que o genitor se recolhia ao leito, tomado de tenaz enxaqueca, a jovem abandonava semelhantes atitudes de alinhamento às tarefas necessárias. Não raro discutia sobre as festividades magnificentes a que teria direito, após a morte do corpo. Ao seu pensar, o círculo evolutivo que a esperava devia ser imenso jardim de espíritos redimidos, povoado de perfumes e zéfiros harmoniosos. No grupo íntimo de preces da família, costumava cooperar certa entidade generosa e evolvida, que se dava a conhecer pelo nome de Eliezer. Cecília interpretava-lhe as advertências de modo puramente individual. Se o amigo exortava ao trabalho, não admitia que a indicação se referisse a serviços na terra. Este planeta, dizia enfaticamente, é lugar indigno, escura paragem de almas criminosas e enfermas. Seria irrespirável o ar terrestre se não fora o antegozo dos mundos felizes. Oh, como deve ser sublimes vida em Júpiter, a beleza dos dias em Saturno, seguidos de noites iluminadas de anéis resplandecentes. O pântano terrestre envenena as almas bem formadas e não poderemos fugir à repugnância e ao tédio doloroso. Mas, minha filha, objetava a genitora complacente, não devemos adotar opiniões tão extremistas. Não é o planeta inútil e mau assim. Não será justo interpretar nossa existência terrena como fase de preparação educativa? Sempre notei que qualquer trabalho, desde que honesto, é título de glória para a criatura. Todavia, antes que a velha completasse os conceitos, voltava a filha intempestivamente, olvidando carinhosas observações de Eliezer. Nada disso. A senhora, mamãe, cristalizada como se encontra, entre pratos e caçarolas, não me poderá compreender. Suas observações resultam da rotina cruel, que se esforça por não quebrar. Este mundo é cárcere sombrio, onde tudo é miséria angustiosa e creio mesmo que o maior esforço, por extinguir sofrimentos, seria igual ao de alguém que desejasse apagar um vulcão com algumas gotas d'água. Tudo inútil. Estou convencida de que a Terra foi criada para triste destinação. Só a morte física pode restituir-nos a liberdade. Transportar-nos-emos a esferas ditosas, conheceremos paraísos iluminados e sem fim. A senhora Montalvão contemplava a filha, lamentando-lhe a atitude mental, e, esganando os móveis, por não perder tempo, respondia tranquila, encerrando a conversa. Prefiro crer, minha filha, que tanto a vela de sebo, como a estrela luminosa, representam dádivas de Deus às criaturas.
E, se não sabemos valorizar ainda a vela pequenina que está neste mundo, como nos atreveremos a invadir a grandeza dos astros? E antes que a moça voltasse a considerações novas, a bondosa genitora corria à cozinha, a cuidar do jantar. Qualquer tentativa, tendente a esclarecer a jovem, redundava infrutífera. Solicitações enérgicas dos pais, pareceres criteriosos dos amigos, advertências do plano espiritual, eram relegados a completo esquecimento. Fervorosa admiradora da vida e obras de Teresa de Jesus, a notável religiosa da Espanha do século XVI, Cecília endereçava-lhe ardentes rogativas, idealizando a missionária do Carmelo num jardim de delícias, diariamente visitada por Jesus e seus anjos. Não queria saber se a grande mística trabalhava, ignorava-lhe as privações e sofrimentos, para só recordá-la em genuflexão ao pé dos altares. Acentuando-se-lhe a preguiça mental, vivia segregada, longe de tudo e de todos. Essa atitude influía vigorosamente no seu físico, e muito antes de 30 anos Cecília regressava ao plano espiritual, absolutamente envolvida na atmosfera de ilusões. Por isso mesmo, dolorosas lhe foram as surpresas da vida real. Despertou além túmulo, sem lobrigar viva alma. Depois de longos dias solitários e tristes, a caminhar sem destino, encontrou uma colônia espiritual, onde, no entanto, não havia criaturas em ociosidade. Todos trabalhavam afanosamente. Pediu, receosa, admissão à presença do respectivo diretor. Recebeu-a generoso ancião, em espaçoso recinto. Observando-lhe, porém, as lânguidas atitudes, o velhinho amorável sentenciou: minha filha, não posso hoje dispor de muito tempo ao seu lado, pelo que espero manifeste seus propósitos sem delongas. Estupefata ante o que ouvia, ela expôs suas mágoas e desilusões, com lágrimas amargurosas. Supunha que após a morte do corpo não houvesse trabalho. Estava confundida em angustioso abatimento. Sorriu o ancião benévolo e acrescentou: essas fantasias são neblinas no céu dos pensamentos. Esqueça-as, bondosa menina. Não se gaste em referências pessoais. E entremostrando preocupação de serviço, concluía: por não termos descanso para hoje, gostaria dissesse em que lhe posso ser útil. Desapontada, lembrou a jovem a bondade de Eliezer e explicou o desejo de encontrá-lo. O velhinho pensou alguns momentos e esclareceu: não disponho de auxiliares que possam ajudá-la, mas posso orientá-la quanto à direção que precisa tomar. Colocada a caminho, Cecília Montalvão viu-se perseguida de elementos inferiores, figuras repugnantes apresentavam-se-lhe na estrada, perguntando pelas regiões de repouso. Depois de emoções amargas, chegou à antiga residência, onde os familiares não lhe perceberam a nova forma. Ia retirar-se em pranto, quando viu alguém sair da cozinha num halo de luz. Era o generoso Eliezer que a ela se dirigia com um sorriso afetuoso. Cecília caiu-lhe nos braços fraternais e queixou-se, lacrimosa: ah, meu venerando amigo, estou abandonada de todos. Compadecei-vos de mim, guiai-me, por caridade, aos caminhos da paz. Acalma-te, murmurou o benfeitor plácido e gentil, hoje estou bastante ocupado. Entretanto, aconselho-te a orar fervorosamente, renovando resoluções. Ocupado? Bradou a jovem, desesperada, não sois instrutor na revelação espiritual? Sim, sim, de dias a dias coopero no serviço das verdades divinas, mas tenho outras responsabilidades a atender. E que tereis no dia de hoje, em caráter tão imperativo, abandonando-me também à maneira dos outros? Interrogou a recém-desencarnada revelando funda revolta. Devo auxiliar tua mãezinha nos encargos domésticos, ajuntou Eliezer brandamente, logo mais tenho serviço junto a irmãos nossos. Não te recordas do tintureiro da esquina próxima? Preciso contribuir no tratamento da filha, que se feriu no trabalho, ontem à noite, por excesso de fadiga no ganha-pão. Lembras-te do nosso Natércio, o pedreiro? O pobrezinho caiu hoje de grande altura, machucou-se bastante e aguarda-me no hospital. A interlocutora estava envergonhada. Somente agora se reconhecia vítima de si mesma. Não poderíeis localizar-me aqui, auxiliando a mamãe? Perguntou suplicante. É impossível, por enquanto, esclareceu o amigo solícito, só podemos cooperar com êxito no trabalho para cuja execução nos preparamos devidamente. A preocupação de fugir aos espanadores e caçarolas tornou-te inapta ao concurso eficiente.
Estiveste mais de 25 anos terrestres, nesta casa, e teimaste em não compreender a laboriosa tarefa da genitora. Não é possível que te habilites a ombrear com ela no trabalho, de um instante para outro. A jovem compreendeu o alcance da observação e chorou amargamente. Abraçou a Eliezer, com ternura fraternal, e falou: procura o conforto da prece. Não eras tão amiga de Teresa? Esqueceste-a? Essa grande servidora de Jesus tem a seu cargo numerosas tarefas. Se puder, não te deixará sem a luz do serviço. Cecília ouviu o conselho e orou como nunca havia feito. Lágrimas quentes lavavam-lhe o rosto entristecido. Incoercível força de atração requisitou-a a imenso núcleo de atividade espiritual, região essa, porém, que conseguiu atingir somente após dificuldades e obstáculos oriundos da influenciação de seres inferiores, identificados com as sombras que lhe envolviam o coração. Em lugar de maravilhosos encantos naturais, a ex-religiosa de Espanha recebeu-a generosamente. Ante as angustiosas comoções que paralisavam a voz da recém-chegada, a servidora do Cristo esclareceu amorável. Nossas oficinas de trabalho estão hoje grandemente sobrecarregadas de compromissos, mas as tuas preces me tocaram o coração. Conforme vês, Cecília, depois de abandonares a oportunidade de realização divina, que o mundo te oferecia, só encontraste, sem deveres, as criaturas infernais. Onde haja noção do bem e da verdade, há imensas tarefas a realizar. Vendo que a jovem soluçava, continuou: estás cansada e abatida, enquanto os que trabalham no bem se envolvem no manto generoso da paz, mesmo nas esferas mais rudes do globo terrestre. Pedes medicamento para teus males e recurso contra tentações, no entanto, para ambos os casos eu somente poderia aconselhar o remédio do trabalho. Não aquele que apenas saiba receitar obrigações para outrem, ou que objetive remunerações e vantagens isoladas, mas o trabalho sentido e vivido dentro de ti mesma. Este é o guia na descoberta de nossas possibilidades divinas, no processo evolutivo do aperfeiçoamento universal. Nele, Cecília, a alma edifica a própria casa, cria valores para a ascensão sublime. Andaste enganada no mundo quando julgavas que o serviço fosse obrigação exclusiva dos homens. Ele é apanágio de todas as criaturas, terrestres e celestes. A verdadeira fé não te poderia ensinar tal fantasia. Sempre te ouvi as orações, no entanto, nunca abriste o espírito às minhas respostas fraternais. Ninguém vive aqui em beatitude descuidosa, quando tantas almas heróicas sofrem e lutam nobremente na terra. Enquanto a voz da bondosa serva do Evangelho fazia uma pausa, Cecília ajuntou de mãos postas. Benfeitora amada, concedei-me lugar entre aqueles que cooperam convosco. Teresa, sinceramente comovida, esclareceu com bondade. Os quadros de meus serviços estão completos, mas tenho uma oportunidade a oferecer-te. Requisitam minha atenção num velho asilo de loucos, na Espanha. Desejas ajudar-me ali? Cecília não cabia em si de gratidão e júbilo. E, naquele mesmo dia, voltava à terra com obrigações espirituais, convicta de que, auxiliando os desequilibrados, havia de encontrar o próprio equilíbrio.